Fala pessoal, inscrito em nosso canal, Palavras que Não Passam, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é continuando aí a leitura de Mateus. Nós paramos no finalzinho do capítulo 3, né, ali no batismo de Jesus, e agora nós iremos falar no capítulo 4, ler hoje o capítulo 4, onde fala sobre as tentações, né, a tentação no deserto. Então a gente vai ler aqui como Jesus passou por uma tentação por 40 dias no deserto. Jesus foi tentado pelo demônio e a gente vai ver agora a leitura de Mateus 4. Enquanto isso, pessoal, vocês vão aí aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um like para nós, compartilha com seus amigos, conta para eles que existe aqui um canal bem simples de leitura da Bíblia e para que a gente faça uma comunidade bem legal. E nos deixe o seu like para que a gente se sinta motivado a continuar gravando o vídeo aqui no nosso canal. Vou colocar aqui esse óculos para ajudar, né? Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito: Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas riquezas. E lhe disse: Eu te darei tudo isso se caíres de joelho para me adorar. Jesus lhe disse: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí, como vocês ouviram, a leitura de Mateus capítulo 4, falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio, para ser posto à prova, como dizem algumas traduções. No caso essa minha, né? Ela fala assim, você pode ter uma tradução aí que fala para ser tentado pelo demônio. E aí a gente vê aqui as tentações, pontos importantes que a gente hoje pode passar por algo parecido. É claro que nós não estamos aí no deserto fisicamente durante 40 dias e 40 noites jejuando, como Jesus fez, mas esse deserto para nós pode significar momentos, pode significar nossa própria vida, um momento da vida que nós estamos passando. Então assim, depende de onde você se enquadra nessa questão 40 dias que Jesus passou, que pode ser aí 1 ano, 2 meses, 3 meses, 40 dias para você. Quem sabe se você não passa, todos nós passamos, né, por dificuldades, por tentações, mas aí nós estamos comparando aqui os 40 dias de Jesus ao período da nossa vida. A gente não vai passar 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer e sem beber, porque a gente não aguenta. Aguentou Jesus porque era o único pronto, preparado para nos livrar de todo o pecado, e Jesus poderia fazer isso, pôde fazer isso, e realmente ele provou. Nas tentação, uma das coisas que o diabo na tentação falou para Jesus foi: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, o diabo ele se aproveita muito do momento, da situação. Então, se Jesus estava jejuando no deserto 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome, e aí o tentador apareceu nesse momento, no momento de fraqueza. Não no momento que Jesus é fraco,
Não é isso. O que eu estou falando é que no momento de fome de Jesus, o diabo se aproveitou desse momento, mas Jesus foi resistente, persistente na oração. E Jesus estava pronto. O espírito, como Jesus já disse em outra parte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus estava com o espírito muito bem preparado, já que nós cristãos, pelo menos eu como católico acredito, que nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente precisa de alimentação normal para o nosso corpo, precisamos da alimentação do espírito, que é as orações. Então Jesus estava muito preparado no espírito. E o diabo falou: manda que essas pedras se transformem em pães. Mas a palavra de Jesus foi dizer: nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso estava escrito. Né? A gente que lê a Bíblia sempre, a gente encontra essas referências lá no livro do Levítico, onde se fala sobre a lei. Né? A gente realmente encontra essas referências. Né? Então, assim, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Esse versículo é muito conhecido, ele está no Salmo 91. Né? Então assim, o diabo falou assim, ó, então está escrito que Deus está com você e que nada acontece, já que você é uma pessoa que crê em Deus, então não acontece nada com você, lança-te daqui abaixo. Porque estava escrito. O interessante aqui é que o diabo tenta Jesus com palavras da Bíblia, podemos dizer assim, né? Claro que na época de Jesus, no Novo Testamento não estava escrito. Mas ali ele cita o Velho Testamento na hora de tentar Jesus. E quantas vezes a gente não é tentado? As pessoas nos citando versículos bíblicos. Né? A pessoa chega e fala assim, ó, você crê em Deus, crê em Jesus, só vive com a Bíblia debaixo do braço, só vive indo para a igreja. Mas por que tal coisa? Porque Deus deixa isso. Eu já vi muitas, aqui aí na internet, muitas coisas, falam assim, ó, se Deus existe, por que tanto sofrimento? Né? Então assim, as pessoas vão citando até versículos bíblicos para abalar a nossa fé. O diabo aqui não foi diferente, ele usou versículos da Bíblia, do Velho Testamento, para tentar Jesus. Jesus respondeu também como está escrito. Né? Então, quando o diabo disse que Jesus podia pular de cima para baixo, porque estava escrito que o Pai mandaria anjos para segurar Jesus pelas mãos, para que ele não tropeçasse em alguma pedra, a resposta de Jesus foi, Jesus respondeu-lhe, também está escrito: não porás à prova ao Senhor teu Deus. Ou em algumas traduções, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí é interessante, porque se a gente crê em Deus, crê no Senhor Jesus, não é preciso que a gente fique colocando Deus à prova. Então, se eu creio em Deus, então eu posso sair à meia-noite da minha casa, andando pelas ruas, e porque Deus não vai deixar que aconteça comigo um assalto. Não. Deus é porque eu creio em Deus, então eu vou subir num poste e vou pular lá de cima para baixo e não vai acontecer nada. Prova é sua fé. Não, gente. A gente não precisa fazer isso, porque o próprio Jesus disse: nós não devemos tentar o Senhor. Então não adianta a gente desafiar Deus. Não precisa. Porque na hora em que a gente mais precisar, o Senhor está conosco. Ele nos sustenta nas mãos. Mas não precisa que eu ponha Deus à prova. Não precisa. O Senhor nos livra na hora que Ele quiser e quando a gente realmente não pode se livrar sozinho. E quando a gente vai tentar o Senhor, geralmente a gente faz sabendo o que vai acontecer já. Então assim, faz se quiser. Você já sabe o que pode acontecer. E na hora que a gente pega de surpresa por algumas coisas, aí o Senhor, é a hora da providência divina. A outra tentação é que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E o diabo falou assim: tudo isso te darei se prostrado por terra me adorares. E é interessante porque o diabo ofereceu para Jesus comida,
O diabo ofereceu para Jesus que ele poderia pular lá de cima para baixo, porque Deus não ia deixar que Jesus se machucasse. E no final das contas, ele disse: ó, eu te dou tudo isso, se prostrar por terra você me adorar. Aquilo que o diabo queria dar para Jesus era dele. A Bíblia não diz em nenhum lugar que esses reinos, a glória desses reinos, que o diabo prometeu a Jesus, a Bíblia não diz que não era dele. A Bíblia não diz que o diabo prometeu que não era dele. É claro que a Bíblia diz em vários pontos em que o diabo é mentiroso desde o princípio. Sim, ele é mentiroso, pai da mentira. Mas aqui ele prometeu os reinos do mundo e a glória deles. Então isso é do diabo. Já que ele prometeu, porque é dele. Em nenhum momento Jesus disse que não era deles. Então Jesus poderia ter repreendido ele dizendo assim, ó: ô diabo, como é que tu promete o que não é teu? Não, Jesus não disse isso. Pelo contrário. Jesus respondeu falando assim: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Ou só a ele adorarás, depende da sua tradução. Então, a resposta de Jesus foi dizer que a adoração somente a Deus. Mas o diabo ofereceu tudo isso para que Jesus pudesse adorar ele. E a gente vê falar, né, muita gente capaz de fazer qualquer coisa para conseguir algo, para conseguir melhoras financeiras e muitas coisas. Então, vocês prometem tudo. Então, muitas coisas vêm do diabo, até as próprias riquezas em alguns pontos. Né? Não estou dizendo que todo mundo que é rico é o diabo que dá riqueza, não é isso. Não venho aqui dizer que é isso. Estou falando que as pessoas é capaz de fazer muitas coisas para conseguirem riquezas e riquezas dadas pelo demônio. Então, por isso que Jesus disse isso. E depois que Jesus disse, resistiu às tentações e falou: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá, e o diabo viu que não podia ganhar de Jesus em nenhum ponto, já que em todas as vezes em que ele usou o próprio escritos antigos para tentar Jesus, usando os textos bíblicos, podemos dizer assim na nossa linguagem, Jesus também respondeu usando a própria Bíblia. Né? Então, assim, só adorarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem, está lá em Deuteronômio. E o outro foi: não porás à prova o Senhor teu Deus. Então, Jesus resistiu à tentação. Jesus resistiu à tentação e se tornou pronto. Quando ele saiu de lá, ele veio e começou o seu ministério terreno, que a gente vai ver a partir do versículo 12, né, do capítulo 4 de Mateus, que ficará para um próximo capítulo aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui no vídeo, ter ficado até aqui. Comenta aqui embaixo, deixe um like aí para nós e se inscreva no canal. É nóis, estamos juntos, valeu!